Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu não conhecia o tal do Fel. Nunca tinha visto nada dele antes. Ele gravou um vídeo chamado Adultização, que mostra a sexualização precoce de influenciadores, né? Uma coisa chocante. Está muito claro que a esquerda vai usar esse caso sensível e chocante de pedofilia para dizer que é preciso calar discurso de ódio e fake news. Fala, seus mal diagramados! Já está ficando chato. Passamos mais uma semana na qual Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo travaram uma luta árdua para prejudicar o Brasil. Só que o máximo que conseguiram com isso foi uma sanção para um funcionário aleatório do Ministério da Saúde ligado ao programa Mais Médicos. Em paralelo, a saga desses dois traidores da pátria gerou dividendos, mas não para eles, para o Lula. Embora a ideia fosse desgastar o governo, o resultado é o contrário. Quem tem saído com o filme queimado nessa peleja é o bolsonarismo, que viu o único candidato que tinha chances contra o atual presidente em 2026 derreter tanto quanto a própria cara em popularidade e ser preterido pelo Little Mouse Jr. na disputa pelo Planalto no ano que vem, de acordo com o próprio Kassab. Não foi só o líder do Centrão que anunciou o afastamento do radicalismo lesa-pátria dos bolsonaros. A Rede Globo, que ainda em 2025 é um termômetro político para o país, liberou que seus jornalistas criticassem o ataque à nossa soberania. William Bonner, Renata Lopretti e até Merval Pereira, que sempre opera no estilo sei lá, eu odeio o Lula, detonaram a aventura golpista do Bananinha e nem o cara de areia mijada foi poupado dessa vez, o que é um belo sinal de que a fantasia de moderado já não convence. Em paralelo, Lula não ficou remoendo a situação e lançou o Plano Brasil Soberano para ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço a encontrarem novos mercados. Inteligência e estratégia nunca foram um forte do entorno da família. Só que, dessa vez, eles apostaram alto demais e conseguiram irritar até aliados que podem nem virar apoiadores do Lula, mas já assumem que Bolsonaro virou um encosto para a oposição voltar ao poder. Muita ilusão sendo vendida na história do tarifaço. A maior do dia foi a do governador Tarcísio de Freitas, que sugere ao governo federal ir a uma mesa de negociação que ele sabe muito bem está interditada. E ao presidente Lula fazer um telefonema que ele também sabe daria errado, porque na origem desta crise tem um só nome, Bolsonaro, mas isso o governador não pode dizer. Maior tarifa do mundo. Sem ter feito nenhum tipo de infração. Isso daí é faltar com a verdade para com os seus eleitores e passar um pano desgraçado para o Eduardo Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, para todos esses que não só conspiraram contra o Brasil, mas celebraram quando o Brasil foi colocado com a maior taxa de exportação do mundo pelo aliado Donald Trump. É uma tentativa, eu quase que diria, de um golpe nas instituições brasileiras com o apoio do governo dos Estados Unidos. Isso é que é grave. Tomaram conta lá do plenário anteontem. Então, esse esquema de desmoralizar as instituições, o Congresso, o Supremo, com o objetivo de atingir a liberdade do Bolsonaro, acho perigosíssimo, porque se o Trump estivesse no governo na ocasião do 8 de janeiro, ele estaria apoiando o golpe e eu não sei se os militares não se encorajariam com o apoio dos Estados Unidos. Amor, você tem como ir no mercado? A gente tá precisando de coisa aqui pra casa. No mercado? Ter que ir a pé, andar até o mercado? Por que não? A gente tem a Daqui agora. A Daqui? É. E o que é? Daqui é um app de compra de supermercado que salva a vida de quem quer ficar em casa curtindo o domingo. Eu vou te explicar mais ainda. Daqui você compra laticínios, você compra pão, você compra frutas, bebidas e tudo mais. É só entrar no app, eu tô entrando aqui, você escolhe as suas compras
e chega em 15 minutos. 15 minutinhos, tá aqui em casa. E melhor, de hoje até o dia 18, você vai ter produtos com até 50% de desconto. E utilizando o nosso cupom GALASFEIOS25, você vai ter R$25 de desconto com compras acima de R$149. Nossa, amor, não acredito. Então vamos pedir. Já tô pedindo aqui, eu já fui bem ligeiro. Daqui a pouco tá chegando aí na porta. Daqui realmente é o melhor app de compras da internet toda, Anny. Amei. Salve, salve galãs e galoas! Punição retroativa a funcionários públicos que apoiaram médicos cubanos gostosos que comeram as esposas dos corninhos de direita foi o que restou para o bananinho neto de ditador contarem vantagens nesta semana. Eduardo, bem que tentou soar mais ameaçador e pode até ter mandado mensagem cifrada aos seus amigos madeireiros para que queimem a floresta amazônica, mas não obteve muito mais que retirada de visto de um funcionário público aleatório até agora. Por outro lado, aqueles que tentam passar pano para esses delinquentes passam mesmo vexame. Romeu Zema, que consegue o feito de ser o governador mais burro de um país em que a média de ocupantes desse cargo mal supera a inteligência de um urso panda, é o que mais sofre. Em entrevista à Globo News, o governador de Minas Gerais insistiu na narrativa de que o STF exagera ao punir os participantes na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Mas recebeu uma aula de Júlia do Alibe e Otávio Guedes sobre como um golpe se configura em nosso país. Na visão do obtuso Chico Bento do Partido Nojo, para uma pessoa ir em cana, ela precisa ter antecedentes ou matar alguém. Do contrário, não há crime. Me diga aí se em algum lugar do mundo alguém foi condenado a 17 anos de prisão por assentar numa cadeira. Existe uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro e desenhada pelo Congresso Nacional que coloca as penas. Aprovada por Bolsonaro. Não existe em nenhum lugar do mundo porque talvez a lei dos outros países não é como a nossa, que foi feita pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente. E o crime não é sentar na cadeira nem pichar de batom. O crime é tentativa de golpe de Estado. Tarcínico de Freitas, aqui de São Paulo, se reuniu com empresários nesta semana para dizer que ninguém aguenta mais Lula candidato há 40 anos. Só que, se isso fosse verdade, ele não seria cotado para a reeleição. Além do mais, essa declaração é confissão de incompetência, porque a direita passou 4 décadas sem conseguir criar um concorrente à altura do Nine e agora apela para ganhar no tapetão ou de WO com a ajuda do Trump. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Haddad resumiu bem o comportamento desses governadores. É incompreensível agir contra o próprio país. Em qualquer lugar do mundo, a extrema-direita teria rejeitado essa intromissão externa. Mas aqui não, porque o brasileiro bolsonarista é um cabaço que sofre diariamente por não ser filho de primos na Virgínia Ocidental, ou pelo menos filho da própria Virgínia Fonseca. A direita vive em um apocalipse imaginário no qual o Brasil se transformará em uma Venezuela. É só aguardar mais 72 horas que essa tese se comprovará. A realidade é completamente distinta. Na declarada ditadura do judiciário em que esses seres delirantes vivem, a extrema-direita protesta diariamente nas ruas e até realiza motim impedindo o presidente da Câmara de assumir sua cadeira enquanto usa um bebê de 4 meses como escudo humano. O problema é quando essa realidade paralela é compartilhada por quem, em tese, teria a obrigação de informar o público. Caso de Leda Nagli, a garota propaganda de Derby, entrevistou o Lawrence P., o maior produtor de farinha de trigo da América Latina. E, ao tentar o tempo inteiro insinuar que Lula estaria quebrando o país, ela gerou uma peça de humor involuntário na qual o empresário expõe que o país tem baixíssima taxa de desemprego, um governo que pensa na massa, o que não deixa de ser irônico, saindo da boca de alguém envolvido com farinha de trigo, e atua em benefício do agro. Mas a melhor parte é quando ele, educadamente e em outras palavras, diz
que a direita é burra. Se Lawrence não conhecesse a Leda, já seria engraçado. Mas, se ele conhece e fez isso para ofender a jornalista e o filho papagaio de pirata, seria ainda melhor. E você está satisfeito com esse governo? Você acha que está indo bem? Eu acho que esse governo se preocupa com a massa. Esse governo se preocupa em equilibrar a renda no país. E é bom ver que existem alguns empresários com essa visão de mundo. Caíto Maia, da Chili Beans, foi outro que viralizou recentemente ao assumir que precisará impor a escala 5x2 em suas lojas, porque atualmente o funcionário preza pela qualidade de vida. Claro que a maior parte da classe dominante brasileira ainda tem alma escravocrata e esses dois são exceções. Mas por outro lado é interessante ver gente rica de verdade sendo mais razoável que os fudidos que passam o dia inteiro atacando o trabalhador na internet sem ter sequer uma bomboniere ou um carrinho de milho na praia para administrar. Eu vou falar pra vocês o que tá funcionando. Legal. Um jeito radical. 5x2. Mas o nosso ramo por 5x2, você imagina. Então, o meu ramo também, tá? Eu tô tendo um custo maior, porque eu tô tendo que colocar uma pessoa a mais. Mas assim, onde é que eu quero chegar? A gente ficou anos perguntando o que era valor pra essa molecada. Qualidade de vida e de trabalho 5x2 é impressionante. Eu tenho já um franqueado meu que já implantou isso. E já tá dando um puta resultado. E assim, você pode colocar 10 coisas na pergunta. O que tem valor pra você? No meio você põe qualidade de vida 5x2. Qualidade de vida. Você tá disposto a ganhar menos? Tô. Nem só de golpe chupar bolas de bilionários nas redes sociais vive o bolsonarista médio. Hipocrisia é parte vital do comportamento dessa curiosa seita brasileira. A semana foi repleta de exposição de contradições preservadas por quem se diz conservador e defensor da moral e bons costumes. Só que, na prática, sabemos que ninguém sustenta esse discursinho tacanho. Um dos temas que mais deram o que falar foi o vídeo em que Felca expõe a adultização de crianças nas redes sociais. Isso gerou um debate sobre como a regulamentação das plataformas poderia evitar que conteúdos criminosos com menores de idades fossem divulgados e monetizados. Um debate que, em tese, não deveria gerar polarização e interessar qualquer adulto de bom senso. Mas não foi isso que vimos. Em pouco tempo, a direita se revoltou com a repercussão avassaladora do vídeo e acusou o influencer de ser um cavalo de Troia da esquerda para impor censura na internet. O principal porta-voz dessa narrativa foi o codorna de óculos Rodrigo Constantino, que foi acompanhado por outras figuras que, em prol de garantir que possam usar mentiras como arma política, preferem deixar nossa juventude exposta à degradação física e moral. Ítalo Santos, um dos principais expostos e afetados pelo vídeo de Felca, emitiu vários recibos na semana também, esvaziando a mansão onde explorava crianças e adolescentes e abandonando suas lojas e uma van grafitada com o próprio rosto. Para tentar limpar a imagem, fez o que se espera de um hipócrita como esse. Apareceu recebendo oração de uma pastora. Afinal, no Brasil é possível ser crente e ter um canal que expõe novinhas de biquíni. Só que, dessa vez, não vai colar. Ao se deparar com o tipo de material produzido por Ítalo, até a defesa abandonou o caso no melhor estilo. Ixi, cê é louco, não compensa. O PL está ameaçando obstruir a votação de projetos que pretendem enfrentar a adultização, a sexualização e a monetização em cima de crianças e adolescentes nas redes, dizendo que, na verdade, todo esse debate que tomou conta do Brasil por causa do vídeo do youtuber Felca é uma cortina de fumaça para criminalizar a liberdade de expressão e as redes sociais. Para eles, se os interesses deles estiverem ameaçados, pouco importa se as crianças estiverem correndo risco. Todos os deputados do PL votaram contra a urgência do projeto que transformava a pedofilia em crime hediondo. Um deles partiu para cima das deputadas e chamou essas deputadas de loucas. Adivinha quem era? Professor Alcides, deputado federal do PL, que foi denunciado um ano depois pela família de um adolescente de 13 anos com quem ele mantinha relações sexuais em troca de celular. A hipocrisia do bolsonarismo foi intensa na semana e tivemos outros casos comprobatórios dessa tese. Ainda na área evangélica, impossível ter passado os últimos dias sem se deparar com um dos grandes personagens de 2025 até o momento, o pastor de calcinha. Eduardo Costa ganhou essa alcunha ao ser flagrado em via pública de Goiânia apenas de calcinha
camiseta e peruca loira inspirada em Julia Roberts no filme Uma Linda Mulher. Crossdressing não é crime, claro, no entanto, ele subestimou a inteligência do brasileiro ao alegar que o flagra não era nada do que a gente imaginava e que ele apenas se vestiu assim para investigar um endereço no qual ocorria algo que afetava a sua vida. Tudo isso com a esposa a tiracolo para tentar gerar credibilidade. Rapidamente, os detetivões de internet foram atrás e descobriram que há mais de 20 anos o pastor mantém esse fetiche, que ele é funcionário do Tribunal de Justiça de Goiás e recebe 39 mil por mês. E pior, na sua igreja, Eduardo condena a homossexualidade. Surpreende? Nem fudendo. Serei surpreendido quando tiver notícias de um pastor que passou a vida inteirinha sem ter cometido uma ilicitude ou se comportado de maneira diferente do que prega no púlpito da igreja. E o que falar dos marombas de terno que se autodeclaram cristãos, conservadores e defensores dos valores familiares nas redes sociais? Quando menos esperamos, figuras do tipo estão em cana por estelionato ou algo pior. Como aconteceu no caso de René Júnior, suposto CEO que supostamente matou um gari com a suposta arma da esposa delegada apenas porque, supostamente, o caminhão de lixo atrapalhava o trânsito. Em seguida, foi malhar, mas acabou preso entre uma série e outra de elevação lateral. Além de não sustentar o que prega na bio do perfil, ainda descobrimos que ele pesa a mão nos filtros, enquanto nas redes parecia um Henry Cavill mineiro, na mugshot era no máximo um Paulo Musi que pegou fogo e apagaram as chamas na base da tamancada. A gravidade concreta dos fatos, um delito de homicídio duplamente qualificado pela motivação fútil, uma briga fútil de trânsito, ele querendo ultrapassar o veículo coletor de lixo, onde os garis estavam trabalhando, e depois a vítima trabalhando completamente indefesa e sofre um tiro na altura do abdômen e vem a morrer ali no local dos fatos por hemorragia interna. Não é porque estamos em campos ideológicos distintos que temos essa visão pejorativa de quem se apresenta na sociedade como conservador e cristão. Nada disso. Além das comprovações diárias de que esse discurso é quase sempre falacioso, quem já conviveu com essas peças reforça que discurso e prática nunca estão alinhados. Julian Lemos, que se juntou a Joyce Frota na trupe dos traídos pela direita e que, posteriormente, resolveram jogar merda no ventilador, revelou ao jornalista Vinícius Bettiol aquilo que todo mundo já imaginava. A direita sustenta o discurso antidrogas, enquanto fuma maconha e cheira pó. Como não tem imunidade parlamentar, o paraibano não quis dar nomes aos bois. Mas, com vídeos recentes de deputados mordendo o céu da boca, já posso até imaginar alguns dos moralistas que não passam um fim de semana sem replicar aquela cena de Scarface em que o Al Pacino mete a napa numa montanha de cocaína. Metade da bancada de direita já fuma maconha. Tem um deputado aí da direita, um que anda com um chapéuzão, que eu não sei o nome dele, nem tem interesse em saber, nem quero que diga o nome dele. Você sabe, viu foto dele aí, cara, dando cheiro de carreira de cocaína. Mas o cara é um paladino da moral. Os playbas estão descontrolados nesta semana. Tá, não é só nesta semana. Vamos ser honestos, o nosso país é repleto de histórias trágicas envolvendo jovens bem-nascidos e que não enxergam problema nenhum em botar fogo em índio ou arrastar motoboy com uma Porsche. Marco Antônio Costa, conhecido como Superman da Shopee e também outro playboy brasileiro, também perdeu a linha. Não chegou a cometer crime, é verdade, mas mostrou que, assim como Paulo Bilinski, manter o equilíbrio diante de Guga Noblat não é o forte dessa turma. O nosso camarada do ICL, que ao contrário do Beze tem uma mecha preta e um cabelo grisalho, veio em nosso canal na última terça-feira explicar que as provocações que recebe atualmente são
sossegadas para alguém que já foi ameaçado pelo peso pesado do Vale Tudo, Fabrício Verdun. Mas admito que é sempre engraçado ver esse tipo de figura como o Superman desvirtuar os conceitos do que se entende por liberdade de expressão, ditadura e tirania, ao mesmo tempo em que eles são viúvas do Ustra. Fora que, ao menor sinal de discordância, já colocam a mão no ombro do interlocutor para intimidar e não perdem a oportunidade de fazer o adversário sentir o bafo fétido da rola do Jair bem de pertinho. Democráticos demais, né? Vocês querem mais crente? Então vamos finalizar o Piores dessa semana com mais evangélico reforçando que só suporta crente quem é igrejeiro. Porque quem está de fora, mesmo sendo de direita, não aguenta essa galera. Hoje, eles nem tentam mais esconder o quanto são insuportáveis. Edir Macedo, um dos maiores representantes evangélicos do Brasil, simplesmente desdenhou da morte de um pastor da Universal. No melhor estilo, fazer o quê? Não sou coveiro. Morreu em terra. Antes ele do que eu. Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. É ou não é um ser misericordioso e cheio de amor no coração? E o que falar então de Yudi Tamashiro, que gabaritou o rolê da subcelebridade televisiva ao curtir a vida adoidado, se arrepender da farra e na sequência virar crente de igreja parede preta. Agora, seu novo desejo é evangelizar o Japão, país que honestamente já sabemos quem ele pretende fisgar como cliente. O trabalhador brasileiro bolsonarista que só fala português e é alvo fácil de proselitismo religioso. Agora, se a intenção for mesmo evangelizar a população, pode terminar de forma engraçada, porque da última vez que tentaram fazer isso por lá, fecharam o país por quase 3 séculos e as consequências não foram tão positivas, como pode ser visto no filme Silêncio de Martin Scorsese. Só dando um toque aí. Tá indo pra lá pra quê? Lá o evangelho não tem nada, não tem quase igreja lá. Por isso mesmo que a gente tem que ir, uai. Se Deus tocou nosso coração pra ir, a gente tem que ir. E alguns comentários maldosos em algumas páginas aí. Pô, gente, não tô querendo invadir espaço de ninguém, a gente só tá cumprindo nosso chamado, assim, sabe? Fala, Matias! Fala, pessoal. Hoje quero ver subiremos membros do canal. Você quer que as pessoas mostrem um membro? Mas como assim? Isso aqui é um canal de família. Tem crianças assistindo. Um membro aqui do nosso canal. Pra gente chegar nos 5.000 membros aí até o final. Eu também quero muito membro no meu canal, Matias. Falando desse jeito, vou até comprar um kit do pastor para você. Não me zoa, tô falando sério. Tá bom, vamos pedir. Galera, pede aí, Matias. Por favor, nos ajude a chegar nos 5.000 membros. Também manda um valeu, um pix amoroso se não consegue. Se inscreva, acompanhe, comente e curta nosso conteúdo. Membros, queremos membros, valeus, oi, likes, comentários, inscrição no canal e tudo mais. Boa! Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo todo, entra no primeiro comentário que você pode nos apoiar. Como disse o Matias, vire membro desse canal. Você também pode entrar no Apoia-se, também pode mandar um Pix pra gente. E nos siga nas outras redes sociais também, Instagram, Facebook e TikTok principalmente, tá bom? E se você ainda acredita em crentismo, freestyle que existe no Brasil, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão!